Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia útil do mês e também da semana de maio. Segunda-feira, dia 2 de maio, então a gente vai comentar com vocês as principais informações que nós tivemos ao longo desse pregão. E também vamos comentar aí as informações tanto internacional quanto nacional. E vamos apresentar para vocês a nossa carteira da Arena do Investidor que criamos hoje para os nossos clientes. Então, primeiramente, começar aqui com a nossa apresentação do cenário internacional. A gente tem o índice PMI do setor industrial da zona do euro, teve aí uma subida de 51,6 para 51,7, levemente positivo. Informações sobre PMI acima de 50 significa expansão e abaixo de 50 significa retração da atividade do setor, certo? O PMI industrial da Alemanha veio para 51,8, uma alta expressiva. Temos o PMI também da França, que caiu de 49,6 para 48. O PMI da China caiu de 53,8 para 53,5. E tivemos também aí o PMI industrial da China saindo de 50,4 para 50,1. Vamos ficar atentos nesses indicadores. Se cair abaixo dos 50 significa desaceleração ou retração da atividade industrial da China. E o PMI do Japão veio aí em 48,2, antes estava em 49,1, menor nível em 3 anos. No cenário nacional, a Petrobras tem um direcionamento único devido aí à fraqueza do petróleo, não tendo uma movimentação muito clara, próximo à estabilidade levemente no campo negativo. As ações preferenciais da Petro, queda de 0,6% no momento, cotada a 10,47. A gente ainda segue com o mercado cauteloso, de acordo com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e a articulação do Temer para o novo governo, se eventualmente ele tomar a posse, tá certo? Vale lembrar também que a presidente Dilma Rousseff anunciou o reajuste do Bolsa Família, uma correção de 5% na tabela do imposto de renda e aumento no Bolsa da Família em 9%. Também a contratação de 25 mil novas unidades da Minha Casa Minha Vida. Isso aí é equivalente a 1,2% dos 2 milhões de casas que já foram prometidas, tá certo? E a licença paternidade do momento atual de 5 para 20 dias. Essa é o cenário. Essas aqui são as operações de hoje, tá? A gente segue ainda em Vale Q14. Ela chegou a bater hoje novamente a 43 centavos. Quem tiver com operação, estamos comprando a 34, a região do 40 a 45 a gente já pensa em fazer algumas parciais, tá? Fizemos uma operação no índice futuro hoje, cujo stop foi de 150 pontos. E fizemos apenas 3 operações em dólar, 3, começando bem o mês de maio, 3 operações no dólar, 3 ganhos, totalizando um lucro de 17%, tá certo? Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, a nossa carteira, tá? A gente aqui da Arena do Investidor, área de análise da XP, nós criamos uma carteira, tá? Cuja é uma carteira com uma flexibilidade um pouco maior referente às outras carteiras, tá certo? A gente sabe que carteira tem que manter a alocação do seu capital, então a gente fez uma um pouco mais flexível devido aí ser renda variável. Então, só vou explicar para vocês qual que é o objetivo da carteira. A nossa carteira é composta por 5 papéis, tá certo? A gente tem um peso dos papéis iguais, então 20% alocado em cada papel, tá certo? Então a gente pode abrir 5 operações, um exemplo, carteira de 50 mil reais, 10 mil reais para cada capital, de capital alocado para cada operação e 20 mil se caso você tenha um capital de 100 mil. Ideal aqui entre nas operações caso venha iniciar a nossa operação. Então vamos lá, é uma carteira composta por 5 ativos, a gente tem um peso igual para todos esses papéis. E o que a gente tem? A gente tem um ponto de entrada, alvo de redução parcial, alvo final da operação e stop necessário, tá? A gente tem entre segunda-feira às 11h30 da manhã até a quarta-feira o fechamento do mercado, o leilão de fechamento para acionar. Então, um exemplo, a gente tem 5 papéis, tá certo? Dentre 5, todos eles têm um ponto de entrada, pode ser tanto compra quanto venda. Se eventualmente 3 acionarem até quarta-feira no leilão de fechamento, a gente starta os 3, 20, os outros 2 papéis que não iniciaram, a gente vai ficar com dinheiro líquido em conta e a gente só vai iniciar
a contabilização é referente aos 3. Ou seja, a gente vai ter o peso, o resultado que tiver por cada um, a gente vai pegar a média, dividir por 5 e ter aí sem rentabilidade nos outros dois, porém vai entrar no peso, porque a gente não teve alocação de capital, tá certo? Se eventualmente a gente tiver o acionamento na quinta, ele não vai ser acionado e contabilizado para a carteira e pode ser que venha a ser uma sugestão de recomendação por meio de swing trade como oportunidade aleatória de swing trade. Então vou mostrar o relatório aqui para vocês. Aqui está o nosso relatório da carteira da Arena do Investidor, tá? A gente dispara ele pela manhã, até as 11h30 da manhã. Aqui então a gente tem como ficou a cotação do índice Bovespa na semana passada, do mês e do ano. Obrigado. Quais são os papéis? A gente separou 5 papéis: Direcional, Itaúsa, Cosan, BB Seguridade e Lojas Americanas. Aqui tem um ponto de entrada, redução, alvo e stop. Esses pontos aqui eles têm que ser acionados até quarta-feira no leilão de fechamento. Se não for acionado, não é contabilizado para a nossa carteira. Então não foi acionado nenhum dos papéis ainda. Aqui a gente tem uma perspectiva para a semana do Ibovespa, como o mercado tende a se comportar. Aqui é o racional de todos os papéis, a análise que a gente fez, tanto de Direcional, Itaúsa, BB Seguridade. E aqui as informações sobre a nossa conta. Então é uma carteira composta por 5 papéis, cada um tem um peso de 20%. O acionamento se dá até a quarta-feira no leilão de fechamento. A gente deu um spread recomendado para entrada até 0,5%, tá certo? E a gente vai encerrar todas as posições na sexta-feira no leilão de fechamento do pregão, tá certo? Então, caso tenha alguma informação que a gente precisa alterar devido a algum fato relevante, a gente vai emitir um comunicado para a nossa base de e-mail comunicando alguma alteração. Então, essa daqui é a nossa carteira. Abaixo teremos os gráficos ilustrando quais são os ativos que nós iremos nos posicionar e o racional de cada um. Tá certo? Eu queria agradecer a presença de vocês nesse ponto. Eu vou começar aqui olhando o índice Bovespa, vou olhar o dólar futuro e também os principais papéis em que chamam a nossa atenção. Então, primeiro ponto, a gente tem o índice Bovespa trabalhando com queda de 0,7%, temos aqui uma linha superior aqui em que o mercado toca. Temos também um nível de suporte importante que o mercado está testando. Então vamos ver se o mercado vai se segurar nesses patamares de 53.400. Se ele não se segurar, o próximo ponto de parada do Ibov ficaria aqui na casa de 52 mil pontos, primeiro ponto como uma região importante de suporte. Já o dólar futuro não teve força para perder a mínima de sexta-feira, depois de ter rompido uma região de consolidação, faz um candle comprador e tenta aqui mostra uma possível sinalização de um rompimento falso. Atentos à superação da máxima do dólar de hoje para amanhã, podendo ter aí uma movimentação direcional de alta no curtíssimo prazo, até a região de 3.600/3.650. Alguns ativos em que nós separamos em que chamam a nossa atenção: Ambev, querendo romper o nível de uma região de resistência interessante, tá certo? Vamos ficar atentos, ela vai ficar superior a R$ 19,60, R$ 19,55 podemos ter um ponto de compra. BBDC4 é um outro ativo em que começa a despertar nossa atenção também. Linha de tendência de alta sendo testada, o mercado já toca 1, 2, 3, a quarta vez ela veio tocar nesses patamares de preço. E vamos ficar atentos como o ativo tende a se comportar. BRAP4 é um outro ativo também que sinaliza aqui uma exaustão do movimento de alta, testando aqui um nível de resistência. Terceiro dia de indefinição do movimento, já fechou o gap que estava em aberto. Caso ele não tenha força para retomar o seu movimento direcional de alta, o próximo ponto de parada está em 7,45/7,50, que são os dois fundos prévios anteriores. Continuando, CPLE3, um ativo com uma liquidez um pouquinho menor. Nós estamos ainda monitorando o rompimento de um nível de resistência relevante, atentos à superação de R$ 18,76. Posteriormente a gente tem uma linha de tendência de alta, tá? E o rompimento desses 18,80 pode levar a uma movimentação positiva e um triângulo ascendente. Continuando, EcoRodovias, para quem está comprado, muita atenção, a gente viu aqui um ponto em que ele rompeu um ponto relevante, um ponto importante de resistência em 7,14 e me faz um candle de indefinição. Quem está comprado, a sugestão, ajustar os seus stops, tá? Atentos aqui para o stop na mínima do dia de hoje, porque se ele perder ele pode voltar a corrigir até a região de R$ 7,10. Elet3 é um ativo que chama a nossa atenção também.
Antes da gente vir, ele estava fazendo de fato uma movimentação de mastro e bandeira. Então tem aqui uma linha em que o mercado está tentando romper. Logicamente que ele recuou um pouco agora. O ideal para que ele trabalhe dentro desse mastro de bandeira seria uma movimentação positiva ainda e posteriormente o rompimento de 8,05 para poder pensar em compras pelo cenário da figura, tá? Continuando aqui, ELET 3, a gente tem KL, BN11, Klabin. Atentos a Klabin, ela subiu forte, está caindo bem. Então a gente pode ter um cenário parecido para ela nesse ponto. Então a gente está de olho nesse movimento corretivo. Se eventualmente se o ativo fazer algum candle de indefinição nesses patamares, a gente pode pensar numa possibilidade de compra e posteriormente uma movimentação positiva. Atentos aqui para uma possível formação de um pivô de alta em Klabin. Lojas americanas, Lame 4. A gente está de olho, que é um papel também que está na nossa carteira, tá certo? O rompimento desses R$16,40 a gente vai trabalhar a compra, inclusive para a nossa carteira da Arena. SMTO3, São Martinho. Atentos a São Martinho também, o ativo possivelmente está tentando fazer uma movimentação de cai, corrige. Tá? Vamos ficar de olho como que ele vai se segurar nesses patamares de preço para ver se ele vai ter força para retomar ou se o ativo romper aqui, ele confirma um pivô de alta e tem espaço para altas na superação de 47. Continuando aqui, posteriormente a São Martinho, Vale 5 ainda passa por um período de consolidação. Estamos analisando aqui como que o papel vai se comportar. Segue ainda em cima de uma região de suporte, de uma resistência, perdão, e o suporte prévio mais importante está aqui na casa de R$14. Para finalizar, VIVT4, VIVT4, o ativo me faz aqui um possível um movimento de baixa. Atento se o papel perder a região de R$40,76, tá certo? Então essas aí são as principais informações que nós passamos ao longo desse pregão. Gostaria de desejar a todos bom início de mês, bom pregão, calma, cautela. Estamos começando o mês e começando uma semana. Nos vemos aí no próximo fechamento do mercado. Até lá!